Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje para a gente conversar sobre o livro Ex-Mulher, da Tess Stinson, publicado pela editora Trama. Só que antes eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo caso goste desse tipo de conteúdo e também caso queira adquirir o livro, utilize o link do canal ali na Amazon, ajudando assim o canal a se manter. Você já no começo do livro descobre que o Andrew teve uma morte violenta e que duas de suas mulheres, a atual e a ex, lutaram enquanto a faca jazia entre elas. Intercalando com as vivências delas antes da violência, temos também alguns depoimentos de alguns personagens para entender melhor quem que matou o Andrew. Cada um deles direciona para uma provável assassina, Cass ou Louise. Sabemos que o encontro entre eles aconteceu graças às bodas de ouro da mãe da Louise, que teve a brilhante ideia de convidar o Andrew e sua nova família. Louise e Andrew se separaram há 4 anos atrás. Eles tiveram 2 filhos, um menino que ainda é uma criança e uma menina que já é adolescente. Atualmente, o Andrew ele estava casado com a Cass e tinha um filho com ela. Sabemos do primeiro depoimento que o clima entre a Louise e a Cass não estava dos melhores, mas que a Louise pretendia fazer as pazes com a Cass nas bodas de ouro. O livro ele é narrado por 4 personagens: Cass, Louise, Min e Cilia. Uma aleatoriedade que eu gostei bastante foi a citação do Voldemort no livro. Apesar da Louise dizer em vários momentos do livro que superou o seu ex, a gente vê claramente que não é verdade. E a Cass parece bastante obcecada pelo seu atual marido. Min não simpatiza muito com o ex-cunhado e, mesmo não concordando com algumas das atitudes da Louise, ela defende ativamente a cunhada. E a Cilia parece ter um certo apego ainda pelo ex-genro. Andrew e Cass se conheceram quando ele ainda estava casado com a Louise. E a gente fica sabendo que, aparentemente, a Cass não sabia disso, mas temos um leve modificador, um pequeno modificador nessa história. E Louise sabia da existência da Cass. Mas o término da Louise e do Andrew não foi especificamente por causa da traição dele. Tem a questão da pensão também. Uma diz que tá pagando demais, a outra diz que tá recebendo pouco. E essa questão de discordância entre elas é bem interessante, porque cada uma conta a sua história, a sua verdade no seu trecho que é definido no livro. E a outra, principalmente, é sempre a vilã da sua história. Eu acho muito interessante essas situações ambíguas, porque você fica pulando de um lado para o outro, e é óbvio que cada uma vai contar a história, puxando a sardinha para o seu lado, considerando a sua vivência, a sua experiência, seus preconceitos, seus ranços. Eu mesma fiquei pensando durante a leitura se eu tinha que escolher um lado. No começo eu estava gostando bastante até da Cass, ou pelo menos ficando um pouquinho mais do lado dela, porque a Louise às vezes era grosseira, super grosseira com ela. Mas depois a gente vê que a Cass também consegue ser uma víbora, né? Mas eu tinha certeza que do lado do Andy eu não ficaria. Tanto que em boa parte do livro eu achava que elas perdiam muito tempo brigando entre si, sendo que o problema é ele. E o pior de tudo é que a Cass, em certa parte do livro, diz que colocaria a mão no fogo pelo marido, né? Insira uma risada aqui. Não gostei muito da contradição da Louise, quando primeiro ela diz que o marido dela saiu de casa por outro motivo que não a Cass, e depois ela fala que na verdade foi a Cass que roubou o seu marido. Ela precisa se decidir, mulher. Eu falei tanto palavrão lendo esse livro, porque eu entendo que nenhuma das duas são anjos querubins, mas ele fala e faz tanta coisa que elas não veem problema. E vamos também descobrindo segredos do passado das duas. Admito que me padeci um pouco pela Cass, porque eu acho que não deve ser fácil você entrar, né, você se relacionar com um homem que já foi casado e teve filhos, porque se o homem não souber dividir bem as coisas, você vai estar apenas entrando numa família pré-existente como só mais uma e não tendo a oportunidade de criar a sua própria família. Ainda mais quando o marido até alimenta a discórdia de certa maneira, porque não faz muita coisa para evitar ela. Engraçado que relendo as minhas anotações no e-book, no Kindle, eu tinha grifado uma parte que realmente indicava uma premeditação. E na hora, assim, eu não tinha reparado.
Agora só relendo eu pensei: "Meu Deus, será que estava tudo aqui nessa frase, desde o começo?". Uma coisa que não entrou na minha cabeça era a Louise usar de intermediários em vez de falar aquilo que ela precisava falar para aquela pessoa que ela precisava falar. Ela utiliza da Cass para falar uma coisa que deveria ser dita para o Andrew, que devia ser responsabilidade do Andrew, não da nova mulher dele. Eu falei da contradição da Louise, mas também tem uma contradição da Cass, onde primeiro ela diz que a Louise come na mão do Andrew e depois ela fala que na verdade o Andrew come na mão da Louise, só se é uma questão bilateral. E também tem a questão de ser ou não ser pai, que ela se contradiz um pouco. E o Andrew aparentemente é um pobre coitado que teve que ficar entre duas casas por 1 ano, porque ele não queria terminar com nenhuma das duas. Gente, eu me padeço muito por homem hétero, porque eles sofrem, né? Ainda mais esses que são infiéis, né? Eles sofrem muito. Ter 2 mulheres, ter que lidar com 2 mulheres ao mesmo tempo, elas se sujeitam a cada coisa por causa de macho mediano, né. Tem uma estratégia em torno do nome, da mudança de nome de uma personagem que eu achei muito Deus Ex Machina. Essa parte eu literalmente não gostei. Ao mesmo tempo que eu falava palavrão, eu também ria muito lendo o livro, porque eu ficava chocada com o quão tolas elas eram. Ou tudo louca, né? Também pode ser isso. As duas. Apesar que a Louise, pelo menos, se torna um pouquinho mais esperta em certo momento. Ex-Mulher foi uma leitura muito boa para mim, me manteve entretida 100% do tempo. Alguns erros e escolhas me incomodaram, mas até agora foi a melhor leitura do ano. 4 estrelas, porque eu não tô lendo muitos livros incríveis, pelo jeito, mas foi a melhor leitura do ano. Pra tu ver que tá meio ruim as minhas leituras esse ano, né, para um livro 4 estrelas, 4,1, 4,2, ser a melhor leitura do ano, né? Mas vai melhorar, né? Estamos já em maio, mas vai melhorar. Quer dizer, já em junho, né? Os 3 personagens principais, por mais desagradáveis que eles sejam em suas maneiras, eu acho que eles foram muito bem construídos. E eu gostei bastante da dinâmica individual de cada um. E, obviamente, também da dinâmica quando estavam os 3 juntos ou 2 deles juntos. Mas me conte você se você já leu Ex-Mulher e se gostou da experiência de ler esse livro. Quero saber o que você achou nos comentários. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Eu vejo você no próximo.